ele tem um princípio. Esse texto de 1 Samuel está dentro de um contexto de uma grande promessa de Deus para a casa, a família, a descendência. Mas chega um ponto que Deus resolve criar um princípio para a eternidade. E o princípio é: eu vou honrar aos que me honram, e aos que me desonrarem, eu vou desprezar eles também. Em algumas traduções diz desprezar ou desonrar. Tá certo? Esse texto ele corrobora com o capítulo 6 de Esther, o capítulo que nós lemos na leitura oficial. Porque há momentos na vida da gente que a gente parece que percebe que o céu está fechado para nós. Parece que Deus não está vendo o meu e o teu esforço. Parece que Deus não está preocupado em cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida e que foi Ele mesmo que prometeu. Tem dias na vida do crente que parece que nem os amigos estão gostando mais dele, quanto mais Deus. Parece que você ora e nada acontece. Parece que você vem na igreja e nada acontece. Parece que você faz os seus trabalhos, o qual você tem responsabilidade e nada acontece. Mas por que isso acontece? Será que Deus esqueceu de colocar você na fila da honra? Será que Deus esqueceu de colocar você no crivo daqueles que serão reconhecidos por Deus? Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus esqueceu da tua vida? Conta-se uma história que numa grande cidade, parecida com uma cidade de Fortaleza, em uma praça havia uma torre, e nessa torre havia um relógio que diariamente, dioturnamente funcionava. Toda a população dessa cidade passava por esse relógio e conseguia ver as horas e conseguir monitorar os seus momentos da vida. Esse relógio tinha um despertador que de hora em hora anunciava. Quem estava longe, parecendo aquele ali da Praça do Ferreira, conseguia ouvir o barulho do relógio sinalizando que uma hora tinha chegado. Já são meio-dia, já são 13h, mas um dia esse relógio resolve parar. Deu problema técnico desse relógio. E o que é que acontece? Acontece que só nesse momento certo, a qual o relógio parou, foi que a cidade percebeu que aquele relógio só funcionava porque havia alguém lhe dando manutenção. É na hora que o relógio para que eles percebem que precisam ligar para o relojoeiro e chamar ele com pressa para ajustar, consertar e dar manutenção no relógio para ele voltar a funcionar. Meu querido e meu amado irmão, essa história ela pode ilustrar muito bem que para a nossa vida tudo tem uma hora. E às vezes nós estamos fazendo o nosso papel normalmente e ninguém sabe o que é que nós estamos fazendo. Ninguém sabe como nós estamos fazendo. Ninguém sabe o valor do serviço que nós estamos prestando. Pois muito bem, Jesus não é o morador dessa cidade. Jesus não era os passageiros que passavam nessa praça. Jesus sabia que existia um relojoeiro que dava manutenção no relógio. Mesmo assim, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe aonde você mora e Jesus sabe qual o seu trabalho. É como aqui na igreja, todos nós temos funções. Alguns têm seus afazeres que muitas vezes ninguém sabe o que alguém está fazendo. Talvez você não saiba quem precisou da manutenção na igreja hoje. Talvez você não saiba quem chegou aqui antes de você e quem sai depois de você.
para que essa estrutura funcione, mas eu quero te dizer que Deus sabe. Talvez isso seja na sua vida. Talvez você está trabalhando em uma empresa e alguém não saiba o real valor do seu serviço, mas chega uma hora que a necessidade bate e eles precisam procurar a quem de direito. Não dá para procurar uma pessoa da limpeza para consertar um relógio que parou. Tem que ser o relojoeiro. Não dá para procurar uma pessoa que trabalha com vendas para consertar um carro que parou. Tem que ser um mecânico. Com isso eu quero te dizer que aonde você atua, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em meio à sua família, o lugar aonde Deus te colocou e a responsabilidade que Deus te deu pode não ser reconhecida, ou talvez você mesmo não esteja se achando reconhecido ou honrado, mas eu quero te dizer que o Deus que conhece todas as coisas, na hora certa, no momento certo, no tempo exato, Ele irá honrar os que estão lhe honrando. A história do capítulo 6 de Esther é esse divisor de águas. Por quê? Porque essa história, ela passa em meio a um cativeiro. Esther estava juntamente com um batalhão de judeus em cativo. Eles estavam presos, não acorrentados nas grades, mas eles tinham sido levados da sua própria terra para este lugar. Em determinado momento, em determinada hora, Deus precisava honrar os seus filhos aonde eles estavam. E é interessante que muitas vezes nós desconhecemos o valor da honra. A honra não é muito bem-vinda só quando é para nós. A honra deve ser também uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu lhe honro, você me honra. Ao mesmo tempo que você me honra, eu lhe honro. Isso de forma natural, humana. Ao mesmo tempo que você honra sua família deve lhe honrar. Ao mesmo tempo que você honra essa amizade deve lhe honrar. Isso também funciona para o Senhor. Aos que me honram, honrarei. É lindo porque a honra de Deus, embora nós compare com as nossas atividades cotidianas aqui, a honra de Deus é muito maior. A honra de Deus é muito mais excelente. A honra de Deus é muito mais surpreendente. Deus nunca irá te honrar de uma maneira que você espere. Deus sempre vai exagerar, de forma boa essa palavra. Deus sempre vai exagerar na surpresa da honra que Ele tem para os seus filhos. Então, se você está triste, ou se você está em conflito, ou se você está se perguntando por que não chegou o tempo, por que não aconteceu ainda, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não aconteceu ainda, não é porque Deus se esqueceu. Não aconteceu ainda, não é porque Deus não está mais te vendo. Não aconteceu ainda, não é porque Deus não queira honrar você. É porque Deus está preparando a hora, o momento, o ambiente e o cenário para a honra dele chegar na tua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus é um Deus que honra aqueles que lhe honram? Você acredita que é um Deus, que existe um Deus que não esquece do serviço que você faz para Ele? Esse é o nosso Deus. E por que é isso é importante eu entender, pastor? Porque a história que nós vamos contar não é sobre Esther, como sempre nós contamos. Não é sobre uma plebeia ou uma escrava que virou rainha. Não é sobre uma jovem bela que se sobressaía de todas as outras jovens, que alcançou o mais alto nível
que uma mulher poderia alcançar, mas é sobre um homem simples, sobre um homem por trás dos bastidores, sobre um homem que compreendeu e que entendeu o seu papel diante de Deus, diante da nação e diante da sua família. E esse homem, a Bíblia chama ele de Mardoqueu, em algumas traduções, Mordecai. Mordecai, ele é extremamente honrado por Deus, de uma maneira que ele menos esperava. Mas a gente percebe na história de Mordecai, ou Mardoqueu, que essa honra veio após um grande dilema e esforço dele para permanecer sendo o que Deus queria que ele fosse. Tem muita gente querendo ser aplaudido. E quem não gosta de ser aplaudido? Nós ficamos inflados com isso. Nós inchamos com reconhecimento. Todo mundo, até lá na sua casa, quando a sua filha ou seu filho lava uma louça, às vezes ele viu, mãe, que eu lavei? Viu, pai, que eu lavei? O senhor viu que eu botei a chinela no lugar? Dá vontade do papai e a mamãe dizer: inocente, tu não fez mais do que a tua obrigação. Mas vai abater, irmão, vai entristecer. O que é que a gente faz? Parabéns, filha, ninguém lava uma louça melhor do que você. Depois você vai ter que enxaguar de novo, porque ficou sabão espalhado por muitos lugares, mas ela vai criar gosto e vai continuar fazendo. Às vezes Deus permite alguns momentos de entusiasmo, mas Ele não permite isso para nós se exaltarmos. Ele não quer que eu e você se infle por algumas alegrias que Ele vai nos dando. Ele apenas quer que eu e você sejamos como uma criança, que fiquemos mais motivados para acertar e para melhor fazer para a glória dele. Sabe por quê? Porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre as minhas necessidades, não é sobre o que eu gosto ou o que eu preciso, é tudo para Ele, para a glória dele e para o louvor do nome do Senhor. Você sabia que essa roupa que você vem vestido, embora tenha ficado muito bem em você, mas é para a glória de Deus? Você sabia que o glória a Deus que você está dando aqui, embora faça com que você fique mais entusiasmado para adorar, mas é para a glória dele? Se louvou bem, é para a glória dele. Se vem arrumado, é para a glória dele. Se vem mesmo doente, mas enfrentou a doença e veio mesmo um pouco mais fraco, é para a glória dele. Quem veio aqui para a glória dele? Quem está aqui para a glória dele? Entenda, quem entrega a ele toda glória não deixa de ser reconhecido. Mardoqueu, ele adota uma criança órfã, que era sua prima sobrinha, chamada Esther. E desde o começo, desde o princípio desse livro de Esther, a gente percebe que ele vai sendo comentado na Bíblia Sagrada. Ele é comentado diversas vezes. À tarde eu estava começando a arriscar quantas vezes ele foi comentado. Foi tantas vezes que eu desisti para não riscar a Bíblia toda, o livro todo de Esther. Mas do começo ao fim, ele sempre é comentado. Mas sabe o que é lindo? Só existe 2 comentários acerca de Mordecai que são expostos para todo mundo. Só existem 2 comentários na Bíblia que envolvem o nome de Mordecai, que é uma questão de levar para todo mundo saber. Porque todas as outras vezes ele é falado, ele é lembrado, ele aparece na história, mas ele aparece por trás dos bastidores. Pastor quando você vai ler, você percebe que ele adota a filha que tinha perdido o papai e a mamãe e não diz nada a ninguém. Que ele começa a cuidar
cuidar e educar essa mulher, essa criança que se tornaria uma linda mulher, que se tornaria uma linda rainha, mas ele não fala nada para ninguém. Quando aparece a oportunidade dela ser aprovada no concurso para ser rainha, ele estava lá, mas ninguém sabia que ele era tio de Esther. Ele sempre está por detrás dos bastidores, diga assim, mesmo de trás dos bastidores, ele fazia o seu papel. Isso nos chama ao questionamento. Quem nós somos e o que nós fazemos só tem valia se os outros verem, ou eu faço importando para o que Deus está vendo? Eu tenho uma palavra para você. Você pode estar sendo provado e não estar sendo aplaudido. Você pode ainda não ter chegado ao lugar que você gostaria de chegar. Você pode até já ter se questionado, porque eu ainda não fui reconhecido ou reconhecida. Eu quero te dizer que o Deus de Esther, o Deus de Mardoqueu e o Deus da Bíblia Sagrada é o Deus que vê as ações e o trabalho de quem está por trás dos bastidores. Ei, não é o holofote que vai te dizer, que vai dizer quem você é Deus que vai ver quem realmente nós somos. E quem este homem é para ser um homem honrado por Deus? Primeiro, ele tem algumas atitudes que eu preciso chamar sua atenção. Eu quero de forma rápida falar sobre algumas características de Mardoqueu que lhe fizeram ser honrado por Deus. Um homem que sempre esteve por trás dos bastidores, mesmo quando merecia ser aplaudido, ele foi honrado por Deus. Por que, pastor? Porque havia uma ocasião que ele livrou o rei de ser assassinado. Ele estava no pé do palácio, justamente para dar uma assistência a tudo ali que estivesse acontecendo para sua sobrinha, que ninguém sabia que ele era parente dela, que era a rainha. Enquanto ele estava no pé do palácio, ele ouviu 2 servos do rei maquinar um plano terrível para matar o rei. E mesmo por trás dos bastidores, ele poderia ter se omitido e ter dito: o problema é do rei, não é meu. Mas ele foi lá com todo o problema. Agora imagine comigo, um homem desconhecido que estava ali de forma obrigatória, ele não tinha mudado para lá porque quis, ele tinha sido levado cativo para lá, ele agora resolve salvar a vida do rei que lhe trouxe escravo para aquela cidade. Isso era um perigo muito grande, porque se eles não conseguissem provar a história dele, ele ia morrer facilmente. Mas mesmo correndo o risco da morte, ele não desistiu de fazer o que era correto. A Bíblia diz que ele contou o plano, o rei foi salvo daquela emboscada e os homens pagaram o preço por causa daquele plano terrível. Mas mais uma vez, esse homem Mardoqueu foi esquecido na história. E deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a história da vida vai acumulando situações e vão nos levando para um cantinho de esquecimento. Quantas vezes nós já não nos sentimos inúteis? Quantas vezes nós já não nos sentimos sem utilidade em determinada situação ou lugar? Quantas vezes nós já não nos sentimos uma pessoa invisível? Isso é lindo, sabe por quê? Porque isso traz esperança para o meu coração e eu quero que você sinta essa esperança nessa noite. Você pode estar sendo invisível para o sistema, você pode ser invisível para os governantes, você pode ser invisível até dentro da sua casa, você pode ser invisível aqui na igreja, entra, sai, participa de um culto, de outro, ninguém te vê, mas diante de Deus não tem nenhum de nós que seja
levantar, Deus vê o teu deitar, Deus vê a sinceridade do teu coração, Deus vê o que tem na tua vida, e diante de Deus você não é invisível. Mas vamos lá, o que fez esse homem ser honrado por Deus, mesmo sendo invisível para o sistema? A primeira característica de Mardoqueu é a característica da fidelidade. Diga assim, ele era fiel. Ele era fiel ao ponto de reconhecer a quem deveria ser destinada essa fidelidade dele. Fidelidade é permanecer leal, é permanecer com caráter sincero, confiando, mas também não se desviando do propósito. Havia um homem que a história vai dizer que se levanta terrivelmente contra Mardoqueu. Esse homem se chama Amã. Amã, ele chega num patamar de exaltação. Amã, ele consegue ser a segunda pessoa no reinado de Assuero. Ele consegue ser o homem que é porta-voz do reino para toda aquela nação. Amã chega ao ponto de receber o anel do rei para decidir as coisas acerca das leis e das determinações do rei. Sabe o que é que acontece? Amã, ele queria ser reverenciado por todos. Quando chega no capítulo 2, se você voltar no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, você vê que Amã, quando passava, no capítulo 3, no versículo de número 2, quando ele passava, os súditos do reino se ajoelhavam ou se prostravam para reverenciar Amã. E sabe como é que ficava o nosso Mardoqueu? Ele ficava em pé. Ele não se prostrava. Por que ele não se prostrava? Porque ele era de uma nação que tinha recebido uma lei que somente diante de Deus se prostrarás, e a nenhum outro adorarás. Ele era dos filhos de Deus que, embora estivesse pagando o preço por uma consequência de pecado da nação, mas ele tinha no seu caráter a firmeza e a fidelidade, que ele não poderia se prostrar diante de Amã. Amã representava a maldade, Amã representava a crueldade, Amã representava a incredulidade, Amã representava a soberba, representava alguém que queria ser elevado ao mais alto topo da história. Era Amã. E Amã fica indignado porque Mardoqueu não se prostra. Deixa eu te dizer uma coisa: para sermos honrados por Deus, precisamos entender que a fidelidade nossa para com Deus vai fazer total diferença. O mundo constantemente vai nos apresentar situações, desejos, vontades ou até apertos para nós se prostrarmos. Ei, deixa eu te dizer, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena se manter de pé diante das propostas do mundo para não desonrar o nome do Senhor. Não se enganemos, irmãos, Satanás é sagaz, ele é tão sagaz e mau caráter, ele é tão obstinado de um jeito que ele tentou induzir o próprio Cristo a se prostrar diante dele. Ele disse: se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena ser fiel, mesmo que as propostas sejam grandes, para você desonrar a Deus, desonrar a sua família e quebrar o seu caráter no meio. Mardoqueu entendeu que ele precisava ser uma pessoa sincera, mas isso iria lhe custar muito caro. Sabe por quê? Porque Amã ficou indignado com ele. A Bíblia vai mostrar um ódio que Amã começou a desenvolver, um ódio não só contra Mardoqueu, mas um ódio contra todos os judeus. Esse ódio é visto quando ele diz para o rei:
Ó rei, permita que a gente lance um edito real para pegar todas aquelas nações que não te honram, que não te reverenciam, que não estão seguindo os teus passos como deveriam. O rei, na inocência, tirou o anel da autoridade, deu para Amã fez uma carta para que todos os judeus fossem assassinados. Diga assim: a fidelidade, pode ser, a fidelidade vai encontrar muitas dificuldades. É difícil, porque se fosse fácil, todo mundo era fiel. Se fosse fácil, todo mundo era honesto. Se fosse fácil, todo mundo honrava a Deus. Mas deixa eu te dizer, em Cristo Jesus é possível. Sabe por quê? Porque a força que te falta, Ele tem para te dar. A graça que te falta, Ele tem para derramar sobre você. A dificuldade que você tem, Ele pode te ajudar a vencer. Mas Ele não tinha só essa fidelidade, Ele tinha também a coragem. Porque para ser fiel, tem que ter coragem. Como assim, pastor? Após ele não se dobrar diante de Amã, sai essa carta com o anel do rei dizendo que todos os judeus vão morrer em época tal, no dia tal, e qualquer cidadão poderia matar um judeu. Mesmo diante dessa grande ameaça, Mardoqueu não mudou quem ele era. Coragem significa enfrentar o perigo, mas não com a confiança na sua própria força, porque a tua força e a minha força para enfrentar os perigos que se levantam diante da minha vontade de servir a Deus é insuficiente, mas a tua força e a minha força tem que ter combustível da fé. Ei, o maior corajoso não é o que enfrenta o bandido, o maior corajoso não é o que se arma e sai na rua para matar alguém, o maior corajoso não é alguém que sai altas horas da noite para fazer estripulia ou alguma coisa errada. Não, o maior corajoso é aquele que diz: Senhor, eu vou confiar em Ti, mesmo que as coisas estejam difíceis. Deus nos chama todo dia para nos honrar, mas Ele só consegue nos honrar, não por insuficiência, mas por preceitos bíblicos, se nós tivermos coragem. Pastor, o que é que eu preciso ter? Coragem. E esse texto é tão forte, sabe por quê? Porque em toda a Bíblia Sagrada você percebe Deus chamando aqueles que vão lhe servir e diz: tem coragem. Josué, ser forte e corajoso. A luta vai ser grande, mas tenha coragem. Olha o texto, coloca o texto aí de Salmo 31, versículo 24. Olha a palavra do Senhor para mim e para você. Está apertando, está difícil, está pesado. Tenha coragem. Continue crendo. Um dia da honra vai chegar na tua vida e na tua família. Colocou aí? Salmo 31, verso 24. Sim? 1, 2, 3. Se esforce, tenha coragem. Irmãos, isso é simples. Quando falta coragem, até as mínimas coisas são deixadas de lado. Vou entrar no cotidiano das minhas irmãs. Só Deus sabe como essa pia tem uma atração por coisa para amontoar. A irmã acaba de lavar uma pilha de louça, quando dá uma voltinha parece que passou 5 minutos, quando volta está lá outra multidão de louça para lavar. Imaginemos, minhas irmãs, se você não tiver coragem para lavar, como vai ser? Ei, tenha coragem, porque é nas mínimas coisas que Deus vai mostrando que Ele vai te usar, vai te capacitar,
vai te encher, vai te dar graça. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: só é honrado por Deus quem tem coragem de dar a cara a bater, de trabalhar, de se esforçar, de realizar algo. Ninguém aqui pode imaginar que Deus vai lhe fazer uma pessoa sortuda e você vai jogar num jogo dessa vida e de repente dormir pobre e acordar rico. Ei, Deus, Ele quer que você tenha coragem para sonhar, tenha coragem também para levantar cedo, tenha coragem para arregaçar as mangas, tenha coragem para trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus abençoa os corajosos. Pastor, o que é isso? Foi Jesus que falou: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. O preguiçoso vê a vida passar e nada conquista, mas o corajoso sai no sol, sai na chuva, sai com a perna doendo, sai com dor de cabeça, sai com dor nas costas, sai um pouquinho triste, sai um pouquinho mais acomodado, sai um pouquinho desanimado, mas ele sai. E quando ele sai, as portas de Deus se abrem para ele. Tem porta de Deus para você, tem honra de Deus para a sua vida, tem graça de Deus para você, mas você tem que ter coragem. Os medrosos, você já parou para pensar que os medrosos, eles sempre são reclamando e murmurando? E os medrosos sempre desvalorizam a conquista dos outros. Não é verdade. O mundo está cheio de medroso, desvalorizando a conquista dos outros. Você compra um carro e chega, aí tem um medroso que diz aí, ó, é muito sortudo, né? É muito sortudo, né? Comprou um carro. Eu aqui não tenho ano de pés, trocou de carro. Por isso que em alguns automóveis você vê assim, ó, Deus me deu por meio do meu trabalho e do meu suor. Se você quer, trabalhe também. Irmãos, Deus não honra os medrosos. Um critério para a honra de Deus é coragem. Pastor, não tenho sabedoria suficiente. Tenha coragem para orar a Deus e para ir, mesmo não sendo tão capacitado. Deus vai abrir tua mente, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar expertise. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Eu lembro do Israel, doido para casar o bichinho, irmãos. Eu vou contar, eu ia deixar para ele contar esse testemunho, mas já está perto do casamento. Eu me lembro do Israel doido para casar e dizendo: Senhor, como é que eu vou? Pai, aí, pai, como é que eu vou fazer? Eu disse: ora a Deus, meu filho. Ora a Deus, que Deus abre porta. Deus faz o que a gente nem imagina. Aparece de um jeito que você fica assustado. Eu acho que ele orou, irmãos. Eu acho que ele orou. Porque um dia ele fez um curso com o Levi. Cadê o Levi? Ele fez um curso com o Levi e eles conseguiram chegar no destaque dos alunos. Esse curso foi um curso do governo do estado sobre programação. Ele e o Levi, ele saía do trabalho sem almoçar, ia para esse curso e sofrendo lá no estádio, pegava um ônibus na carreira, eu passava lá, pegava eles dois, levava para casa e ele lá. E aí chegou essa hora, adivinha, e aí, vai casar ou não vai? Aí eu disse: aí, pai, vai orar. Porque eu casei, eu não tinha casa, não tinha guarda-roupa, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha nem colchão, mas eu casei. Tudo que eu tenho depois de casar, porque eu só tinha uma moto antes de casar. Aí eu tive que vender para casar, fiquei sem nada. Mas eu entrei com a conta zerada, mas eu fui corajoso, irmão Mardônio. Eu fui corajoso, eu sou macho, e eu tenho o Espírito Santo de Deus e vai dar certo. Olha para o teu irmão aí, para ele não achar que a história é só comigo, todo mundo aqui passando luta, irmão. Olha para ela e diz: tenha coragem, mulher, que vai dar certo. Tenha coragem, irmão, que vai dar certo. Deus está com os corajosos. Os medrosos voltam. Ei, diz para o medroso Gideão que volte para casa, porque eu vou é com os corajosos.
um estágio, viu? A Júlia parece que trabalha mais que ele, né? A Júlia já é CLT, ele ainda é estagiário. Mas ele orou, aí recebeu uma ligação. Israel, indicaram o seu nome para você dar aula no curso que você fez. Ele, pai, me indicaram para me dar aula no curso que eu fiz, o que é que eu faço? Vai lá, tu não é professor da escola dominical? Tu não já dá aula na escola dominical? Tu não já entende essa matéria? Tu não fez o curso? Tu vai se dar muito melhor do que os professores que estão lá. Ele foi. Coragem. Começou, se preparou, estudou, fez que nem aí, 24 horas, só pensando nas matérias. Mas foi. Chegou lá e começou a dar aula. Começou a dar aula. E ele, quando ele começou a dar aula, irmãos, a turma dele pegou, começou a gostar da aula dele, e ele lá enfrentando com coragem. Só Deus e a gente sabe o que ele passava. Angustiado, porque como é que eu vou ensinar isso? Eu oro. Deus vai abrir tua mente, vai te dar sabedoria. Eu vou resumir porque ele vai contar depois detalhadamente. A turma dele permaneceu intacta, não teve desistência, mas a turma dos outros professores, os alunos começaram a desistir. É como todo lugar. Quem é que paga o bate? Ele não bate. Israel, a partir de amanhã ele precisa vir, porque eu vou pegar a tua turma, juntar com a turma do outro professor para eles dar aula. O Israel ligou para mim, pai, estou chateado, pai, porque eu não vou mais amanhã não. Eu disse, meu filho, se foi Deus que abriu essa porta, ele não vai deixar fechar. Se não for, é porque ele tem outra. Ele foi dormir. Bati, cada dia. No outro dia ele estava lá no estágio dele. Um professor liga para ele, Israel, tu pode dar aula no meu lugar, porque eu acabei de receber uma proposta de emprego, eu estou largando a turma e disse que era você que tinha que ficar no meu lugar. Ele vai aí, eu lá, porque a porta quem abriu foi Deus, e Deus abre porta para quem tem coragem. Ele entrou e foi. A turma dele, cresceu mais ainda. Começou a dar aula. Outras turmas, baixa de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você enfrenta com coragem, não significa que não vai ter novamente novas lutas e novas adversidades. Vai vir, porque o inimigo nunca ficará satisfeito, porque você aprendeu a fazer o que você não sabia, porque você conquistou o que você não tinha, porque você abraçou a graça de Deus que você não tinha. Ele não vai ficar satisfeito. Diga assim, eu não preciso da satisfação do inimigo, porque eu preciso agradar só a Deus. Pode não gostar de você, pode não aplaudir você, pode não honrar você, pode não enxergar você. O que importa é o que Deus pensa de você. Mas, meu Deus, eu estou vendo a tua fidelidade e a tua coragem. Mas precisa de outra coisa, irmão. Só coragem não ganha guerra, tem que ter insistência, persistência. Aí de novo chegaram com Israel e disse, Israel, infelizmente, Israel, foi isso, nós vamos ter que te tirar. E ele feliz, porque um mês de aula, pagava 3 meses dele de trabalho. Pode dar glória a Deus aí? Um mês de aula, era 3 meses ele trabalhando, saindo todo dia, glória. Quando Jesus dá, ele dá para surpreender, irmão. Quando Jesus dá, ele dá de uma forma que não se explica. Aí vai o Israel de novo. Tá bom, né? Não vê. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece que eu estou vendo a história de Mordecai e a história de Israel. Mordecai tinha recebido a notícia que os judeus todos iam morrer. Ele vai despertar Esther. Mas enquanto ele está digerindo aquela rejeição e aquela notícia ruim, Deus está acordando o rei.
Deus não deixa o rei dormir. A Bíblia diz que o rei passou a noite em claro, versículo de número 1, passou a noite em claro e não conseguiu dormir. Aí trouxeram o livro das crônicas para ele ler, e sabe quem é que estava no livro das crônicas? Mardoqueu estava lá. Um dia Mardoqueu descobriu um plano para matar o rei, ele contou o plano e o rei foi salvo. O rei pergunta: ei, o que foi que fizeram para o homem que salvou a minha vida? Não fizeram nada. Diga: não fizeram nada. Quem precisava receber aplausos, quem precisava receber uma recompensa do rei, quem precisava receber um destaque, tinha sido esquecido pelos homens. Eu sinto a graça de Deus para te dizer que esquecido pelos homens não é esquecido por Deus. Esquecido pelos amigos não é esquecido por Deus. Esquecido pelos seus familiares não é esquecido por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, o Deus que promete é o Deus que cumpre a sua promessa. Só para animar essa irmã que está do seu lado, esse irmão que está do seu lado, diga assim: Deus não sofre de amnésia, Deus não sofre de esquecimento. Ei, Deus está lembrando, viu? Porque está anotado no livro das crônicas de Deus, está anotado: ah, fulano fez isso, teve coragem, foi fiel, não desistiu, vai chegar a hora dele, vai chegar o momento dele. Ei, Deus nunca age da forma que você espera, Ele é surpreendente. Até porque se eu e você conseguíssemos prever o que Deus faria, Ele não era Deus. Sabe o que é que Deus fez dessa vez com Israel? Ele não abriu uma porta de um emprego novo para o professor. Ele levantou os alunos que estavam na sala dele. Os alunos todos se reuniram e foram na diretoria do curso. Oh, arabação de câmera. Os alunos foram na diretoria do curso e disse: se o Misael, o professor Misael, não voltar, todos nós desistiremos do curso. Oh, Ramão, Charabaçu de Caia. Sabe o que é isso? É Deus que move os corações, é Deus que move as mentes, é Deus que abre porta para abençoar o seu céu. Ah, tiveram que ligar para o Misael de novo. Eu não sei qual o sentimento que ligaram para ele. Talvez se reuniram e disseram: que garoto enjoado. A gente já tentou botar para fora uma vez, já tentou botar para fora outra vez. Deixa eu te dizer: a porta que Deus abre, homem não fecha. Mas a porta que Deus fecha, homem não abre. Vai ver o Misael. Volta de novo. Volta de novo. Fazem festa para ele. E é honrado até o final do curso. Você pode acreditar que Deus tem uma hora para te honrar? Deus tem um momento certo para te honrar. E sabe o que é que eu acho lindo? Porque Deus, Ele te honra em público. Quando ele vai para Mordecai, ele desperta o rei Assuero a noite inteira. Ele diz: que honra nós temos para ele que me honrou. O que foi que nós fizemos para este homem? Os servos dele disseram: rei, nós não fizemos nada. Aí sabe o que é que o rei diz? Quem é que está lá fora? Diga assim comigo: lá fora está Amã. Amã era o exaltado, o inimigo de Deus. E detalhe, ele já tinha preparado uma forca de 50 côvados para enforcar Mordecai. Ai, irmãos, você não está entendendo. Crente que tem promessa não pode morrer se a promessa se cumprir. Você não está entendendo. Podem até o sistema te odiar, mas quem tem promessa não morre, porque Deus cuida dos seus filhos. O inimigo fica
angústia, ela não entrega aos poucos. O que é isso? É Deus na vida dela dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque a hora vai chegar. Aguenta mais um pouquinho,